Olá, pessoas bem nutridas. Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e o tema de hoje é disbiose intestinal. Você vai entender a relação da disbiose com síndrome fúngica, que a disbiose leva ao quadro de síndrome fúngica, e como, via alimentação e estilos de vida, a gente consegue restaurar, regenerar, recuperar o nosso corpo, porque o corpo foi feito para funcionar. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Boa noite, Juliana. Bom, gente, não sei se vocês viram o post que eu subi agora. Queria falar sobre carvão ativado. Eu tava super assim e falei, nossa, vai dar carvão ativado. Finalmente eu vou gravar a live sobre carvão ativado. Mas eu sei que há muitas pessoas novas por aqui. Eu sei também que disbiose, falar de síndrome fúngica não é tão simples. Há uma necessidade de complementar as informações. Então, juntando aí as pecinhas do quebra-cabeça, cada um está no seu nível de entendimento aí da disbiose, da síndrome fúngica. E aí, no próximo momento, eu vou fazer a live sobre carvão ativado. Fica para semana que vem. No domingo ou na segunda-feira eu faço sobre carvão ativado, tá? Vou fazer sobre todos os suplementos, porque, gente, eu adoro falar sobre suplementos. É importante a gente conversar sobre, porque eu sei que há interesse também da parte de vocês em entender um pouco mais sobre os suplementos, se aprofundar, entender a forma de uso. Tem a silimarina, tem acetilcisteína, que eu já falei aqui um pouquinho para vocês. Então, numa próxima, eu entro aí nesses detalhes. E sobre a disbiose, há uma necessidade da gente conversar sobre a disbiose, porque fica parecendo que é algo muito distante da síndrome fúngica. E se vocês olharem o questionário de disbiose que eu coloquei há pouco no feed, e que eu vou comentar aqui alguns detalhes sobre ele, você vai entender que uma coisa, se você mantém algumas escolhas, automaticamente isso pode te levar a dois caminhos. A um desequilíbrio do seu corpo, que pode ser por via bacteriana, uma disbiose bacteriana, que é o supercrescimento bacteriano, que é a SIBO, ou pode te levar à síndrome fúngica, que algumas pessoas também têm o crescimento bacteriano associado. Mas qual é o problema em relação ao tratamento? Eu recebo várias mensagens de pessoas aplicando diversos protocolos, colocando passo a passo, não seguindo uma reta, mas colocando passo a passo de várias estratégias ao mesmo tempo, aplicando vários suplementos, várias outras manobras externas aí de tratamento também, e não chega a lugar nenhum. Então, que data você começou? Quando que foi isso? Como que foi o seu tratamento? Por quê? Se você mistura muitas coisas, como que você vai saber o que deu certo, o que deu errado para você? Como que você vai saber se aquele alimento realmente não funciona para você? Por exemplo, no caso de disbiose bacteriana, que é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Quando a gente pensa nos nossos intestinos, o meio, pensa assim, aqui é o nosso estômago e aqui tem os intestinos e tem a parte de dentro do intestino. Aquela parte de dentro, que seria onde é o nosso umbigo, fica o intestino delgado. E aí lá pode ter um acúmulo de bactérias que não favorecem, que elas deveriam estar no outro intestino, no intestino grosso. Então, o supercrescimento de bactérias no intestino delgado, isso pode fazer com que a pessoa entenda que ela tem que adotar um protocolo. Um exemplo, eu vou explicar isso em detalhes, tá? Que eu tô fazendo uma introdução, mas não se confunda que a gente vai tirar todas as dúvidas. Isso pode levar à conclusão da pessoa, eu não tenho que comer nada que é fermentado, que fermenta porque me dá gases. E aí a pessoa adota um estilo de vida extremamente restritivo. Ela corta vários alimentos saudáveis da refeição dela durante muito tempo, sem um acompanhamento às vezes, e acha que aquele é o caminho para fazer o tratamento, que é o chamado FODMAPs. Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, isso é uma estratégia, tem várias tabelinhas prontas sobre isso na internet, para quem quer controlar o supercrescimento bacteriano, tá? Aí quando você pensa em síndrome fúngica, aí você fala, nossa, mas eu tenho sinais e sintomas de tudo, eu tô sentindo tudo. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar, a gente tem que começar e tratar aquilo que está incomodando mais. Porque, gente, um corpo que ele vai se recuperando, se restaurando, se regenerando, ele automaticamente, ele fica um ambiente mais favorável.
Então, não tem como tratar uma parte do corpo e a outra ficar totalmente ali separada. Só que, como eu disse, se você começa a fazer várias estratégias ao mesmo tempo, aplicar vários protocolos, pegar várias informações e colocar tudo junto, fica uma bagunça. E essa bagunça que eu vejo através das mensagens que vocês me mandam às vezes às vezes não, sempre, na caixinha de perguntas, falando que tá aplicando o protocolo X, Y, comendo isso, tirando isso, e não entende o passo a passo. Então, a forma que eu explico o passo a passo do tratamento da síndrome fúngica vai te levar a um equilíbrio, ao equilíbrio perfeito da sua saúde, 100% de tudo. Eu não sei vocês, mas sempre em algum momento da nossa vida tem uma fase que a gente está mais equilibrado e tem fases que a gente está menos desequilibrados. E quer dizer que a nossa saúde vai ser perfeita? Eu aplico um passo a passo, eu vou ficar com ela 100%? 100%? Difícil. Mas eu tenho que chegar ao meu máximo, eu tenho que buscar isso. Se você até hoje, até a sua data de hoje, não sei quantos anos você tem, mas se até hoje você não se sentiu bem, fala, nossa, eu tô na minha melhor fase, porque a melhor fase da vida tem que ser o agora, o presente. Se esse presente ainda não chegou aí pra você, você não sente que essa melhor fase é agora, e na verdade no passado também não foi, então vamos trabalhar agora para que o futuro seja melhor. Que é o agora que você vai consertar para que você colha ali no futuro. E tem que ser algo sofrido, distante, com alimentos caros, suplementos caros? Não, gente, não tem que ser assim. Tem que ter um entendimento. Por isso que eu fico fazendo essas lives aqui para passar cada vez mais informações para direcionar o caminho de vocês, tá? Então, quando a gente pensa em desbiose, são escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida. Algumas a gente não tem controle e tem outras que a gente tem. Aquelas que a gente não tem controle são as medicações que a gente utilizou na nossa infância, foi a forma que a gente foi amamentado, nosso nascimento. Isso a gente não tem controle e tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Então, quem nasceu de cesariana, quem não foi amamentado, isso acontece. E eu nasci de cesariana, tá? Só para constar aqui. E aí a questão das medicações, o que é prioridade agora é você colocar na balança quais são as medicações que podem te levar à desbiose. Quais são as medicações que vocês acham? Anticoncepcional. Há mulheres que usam anticoncepcional aí há 10 anos, 15 anos, 20 anos. O que mais? Omeprazol, antibióticos. Um episódio que você utiliza um antibiótico de maneira desnecessária, o que é a maneira desnecessária de usar antibiótico? Eu fico usando o antibiótico repetidamente sem corrigir a causa do problema. Entende? Por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de amidalite, tá sempre com problema de garganta, mas a pessoa não observa ali o estilo de vida dela, as escolhas alimentares, o álcool, o anticoncepcional. Aí o que ela faz? Ficou doente, passa no médico, toma antibiótico. Por que eu sei disso? Porque eu era assim. E isso, imagina continuar fazendo isso a vida inteira. Não tem corpo que aguente, né, gente? Não tem corpo que aguente. Então, quanto antes a gente tem um despertar, que é o despertar da saúde, cada um tem o seu tempo, cada um sobe o degrau no seu tempo, tem o seu entendimento e tudo bem. Estamos aqui para curtir a jornada, para evoluir. O que não dá é a gente pegar uma informação e não aplicar, né? Não saber o que fazer com essa informação, deixar ela de lado. Agora, o tempo que vai ser aplicada essa informação, cada um tem o seu e respeita o seu, tá? Se por enquanto você não consegue corrigir uma parte medicamentosa, que você tem que usar essa medicação, não tem jeito, não fica com esse peso nas suas costas. Você tem a informação que isso não faz bem pra você e você vai dar um jeito de melhorar, porque a informação você já tem, certo? Então, o antibiótico, gente, pra mulher, o omeprazol para os homens, porque o homem, em consultório, sempre eu atendia homens com refluxo, quando atendia em ambulatório, também a mesma coisa. Sempre vinha com o uso de omeprazol, pantoprazol, a mulher a questão do antibiótico.
Ou do antibiótico, não, também do antibiótico, mas do anticoncepcional. Eu também usei durante um bom tempo, não tanto tempo assim como muitas mulheres usam, às vezes 15, 20 anos, mas eu acabei usando até por não ter informação mesmo do quanto fazia mal, né? Como eu brinquei aqui em uma outra live, antes não tinha a informação tão fácil, ou não pesquisava tanto, mas não tinha ferramenta assim, live, blog para pesquisar, era uma coisa um pouco mais difícil, né? Agora a gente acha a informação um pouco mais fácil. Então, pensando nisso, nas medicações, pensando na questão da qualidade alimentar, eu tô olhando aqui porque eu deixei anotado aí os pontos para falar para vocês. A qualidade da alimentação. Então, a proporção, a distribuição de fruta, verdura e legumes que a gente consome ao longo do dia. Então, se você faz 3 refeições, as 3 refeições têm que ter vegetais. Ai, Sheila, as 3 refeições? 3 refeições. Isso é o ser saudável para prevenir desbiose. Isso que tem que ser feito. Se a gente faz todos os dias, a maioria das pessoas acabam não fazendo. Olha só, eu estava no restaurante, passei aqui, voltando da minha caminhada, e eu passei para comprar uma água, tava com sede, tava sem garrafinha, passei lá para comprar uma água. E aí eu vi uma família se alimentando. E olha só, eu não sou de ficar olhando o prato dos outros, tá, gente? Mas não tinha como não olhar, porque tava bem na minha frente. Era um casal com 3 filhos, 3 crianças. Aí a mãe fez o prato da criança. A mãe faz o prato da criança de acordo com aquilo que ela gosta de comer. Vocês já repararam? E se vocês são mães, vocês falam que pra mim se é assim mesmo, se não. Eu observo que acaba sendo assim. Pelo menos as mães que eu conheço acaba sendo dessa forma. E aí, a mãe foi lá e colocou macarrão e o frango empanado no prato da criança. Não tinha uma coisinha verde no prato da criança. Nem um orégano ali pra contar a história. Nadinha, nadinha, nadinha. E aí a criança falou assim, eu não tô com fome, não quero comer. E aí o pai falou assim, não, você só vai brincar se você comer. A criança não queria comer frango empanado frito e macarrão. Ela queria brincar, gastar energia. E os pais estavam forçando a criança a comer mesmo sem fome. Comer um alimento que nem é nutritivo. Mas que talvez para aqueles pais, aquele alimento é nutritivo. Talvez eles não tenham a informação. Imagina a construção do hábito alimentar dessa criança. Isso a longo prazo pode, o quê? Se tornar desbiose. Uma pessoa com desbiose. A desbiose é tratada. Quem tem desbiose não quer dizer que vai ter a desbiose pro resto da vida. Ela tem tratamento, assim como o passo a passo da síndrome fúngica trata a desbiose indiretamente. O foco é tratar o crescimento fúngico. Mas vocês vão ver aqui, todos esses pontos que eu estou falando estão ligados ao tratamento da síndrome fúngica. Quem está fazendo tratamento sabe do que eu estou falando. Então, uma coisa está relacionada à outra. Mas eu quis contar essa história porque, vejam, eu não sei como que é o círculo aí de amizades de vocês, como que é a alimentação das crianças ao redor. Mas que situação, eu fiquei pensando, falei, gente, que dor no coração. Fiquei com dor no coração e a criança ficou chorando e teve que comer um macarrão, tá? Ficou lá chorando, comendo macarrão. Mas vamos voltar aqui. É que eu fiquei pensando nisso, eu fiquei sentida mesmo. Quase eu fui conversar lá, falar, oi. Olha, eu querendo me meter na vida dos outros. Bom, vamos lá. E aí, gente, a questão do anticoncepcional, que eu estava falando, de outras medicações, aquilo que você tem controle, que você consegue assumir a situação para, opa, isso aqui eu posso evitar. Esse tipo de medicamento eu consigo segurar e não tomar. Você diminui o risco para desbiose, tá? Então, a desbiose é o desequilíbrio das bactérias que vivem dentro do corpo. Então, elas vivem principalmente ali na parte dos intestinos. Então, quando ela cresce no intestino delgado, ela acaba trazendo um desequilíbrio para o nosso corpo. Se ela tá lá no intestino grosso, fica tudo bem. E o que faz ter essa translocação da bactéria? É o estilo de vida, são as escolhas de estilo de vida, de alimentação, de medicação e assim por diante, tá? Então são esses pontos que às vezes com o passar do tempo, da vida, vai passando batido e a gente não percebe. A gente não percebe, por exemplo, as pessoas que consomem álcool com regularidade.
Então, consome álcool aos finais de semana. Então, sexta, sábado e domingo. Essas pessoas têm deficiências nutricionais bem significantes. Tem que suplementar. Se ela decidiu que ela vai beber, o certo seria suplementar. O certo seria tomar um hepatoprotetor. O certo seria a gente não beber, tá? Mas se vai beber, tem alguns cuidados que podem ser feitos. Inclusive, quem está em tratamento, eu coloco isso lá na parte de detoxificação, da parte do detox, tá? Isso pode levar aí o quadro de desbiose, tá? Então, esse é um ponto. A questão de quantas vezes a gente consome alimentos ensacados por dia. Isso pode parecer bobo, mas, por exemplo, não sei na vida de vocês, na minha, em relação a pão integral, que era um conceito que pão integral com requeijão e peito de peru teve a sua fase de glória. Inclusive na área de profissionais de saúde. A gente em congresso, gente, servia pão assim com requeijão, por incrível que pareça, juro pra vocês. Isso era bem comum. São alimentos todos industrializados, processados, que desequilibram ali as boas bactérias. Então, vai ter um impacto ali no nosso corpo, a longo prazo ou a curto prazo. Isso depende da história de cada pessoa. Hoje eu estava conversando, respondendo as mensagens de quem comprou o e-book, tem uma área de suporte que eu tiro as dúvidas. E eu estava respondendo a mensagem de uma pessoa que começou o tratamento agora na segunda semana de novembro, se eu não me engano. E ela falou assim, eu tô me sentindo assim, eu tenho 37 anos, contou um pouquinho da história dela e tudo mais. E eu até compartilhei com ela, eu falei, olha, você tem a tua bagagem, a tua história, aquele passado que você carrega, de escolhas, de alimentação e tudo mais, não tem que ser um peso, mas faz parte da sua história. E agora, daqui pra frente, é uma outra história que você está construindo. Quer dizer que daqui 3 dias eu já vou estar 100%? Isso seria uma mentira se eu falasse. Mas quer dizer que daqui 3 dias, se eu faço pequenas mudanças, eu vou me sentir melhor? Com certeza. Quer dizer que a alimentação tem que ser perfeita? Claro que não. E isso faz a pessoa controlar o risco de ter desbiose. São os pequenos passos. Que o tratamento, gente, da síndrome fúngica, como eu disse, como a síndrome fúngica é um conjunto de sinais e sintomas que está relacionado ao crescimento de fungos no corpo, então, o caso da pessoa ter ali a micose, aquilo que vocês já sabem, mas eu repito porque eu sei que sempre tem gente nova. Língua branca, candidíase, alternância intestinal, problemas de pele, gatilho para doença autoimune, que foi o tema da nossa conversa de ontem. Então, pensando em tudo isso, se eu sei o que eu posso fazer que está ao meu controle para construir aí um estilo de vida saudável dentro do que causa desbiose, se eu sei o que causa desbiose, isso me ajuda nos 2 tratamentos. É esse ponto que eu quero chegar, tá? Porque uma coisa não está separada da outra. O que é errado é querer fazer vários tratamentos ao mesmo tempo e ficar fazendo vários exames para confirmar, inclusive já associando uma história a outra. Hoje eu tô contadora de história, né? É que uma pessoa me mandou direct, inclusive está aqui hoje na live, já vi aqui o comentário dela. E falou assim, eu fiz um teste para confirmar o quadro de desbiose, que foi até o que eu subi lá nos stories. E confirmei o que eu já sabia. Por que a gente já sabe algumas coisas? Porque a gente olha a nossa bagagem. A gente olha as nossas escolhas, como tem sido a nossa vida. E aí a gente já sabe. Só que às vezes a gente precisa de um papel para falar. Para falar assim, ó, segue esse caminho não, vai para outro caminho. Mas, gente, se a gente prestar atenção nos sinais e sintomas do nosso corpo, o papel, a gente não precisa esperar o papel chegar para virar a chave, para aplicar o passo a passo e escolher um passo a passo a ser seguido, tá? Não misturar vários tratamentos ao mesmo tempo e ter um entendimento do porquê, tá? Isso que é o mais importante. Por que não posso incluir isso? Por que é importante eu comer mais isso? São esses detalhes aí que faz o tratamento ser sustentável, tá? Adoçantes, tá? Então, outro ponto, além dos industrializados, usar adoçante demais. Teve a vibe aí dos adoçantes, a época que todo mundo usava adoçantes, com medo de consumir açúcar, principalmente
ciclamato, acessulfame-K, sucralose, aspartame. Então, se você ainda faz uso de adoçantes, eu sugiro, principalmente dessa classe aqui, eu sugiro você mudar para adoçantes naturais. Se há muita fermentação, use stevia, que não vai fermentar, tá? Açúcar de coco também pode te ajudar. A questão de estilo de vida, gente. Estilo de vida, vocês já sabem, eu não vou nem tocar aqui nesse ponto. Já converso com vocês bastante sobre exercício, sobre álcool na caixinha dos stories, mas quando há um desequilíbrio nesse pilar, fumo, bebida, falta de exercício físico e falta de sono, isso vai levar um quadro, pode, né? Levar um quadro mais rápido de disbiose, que pode levar um quadro de síndrome fúngica, tá? Uma coisa pode estar relacionada aí à outra. E aí, quanto... A Marina falando, não pode nem um Smirnoff Ice. É isso. É a questão do álcool. E aí, quando que eu vou saber que o álcool, chegou a hora de eu dar um time no álcool? Em relação a tratamento de síndrome fúngica e de disbiose também, né? Que é uma, como eu disse, uma coisa está relacionada à outra. Quando você está em crise, você tem que colocar muito bem na balança se vale a pena você tomar aquela dose de álcool. Se vale a pena você abrir mão da sua fase de recuperação, porque é como se você estivesse dando um passinho para trás. Quer dizer que nunca mais você vai poder beber se você gosta de beber? Lógico que não, tá? Mas, se você não está em remissão, você está dando um passinho para trás, porque lembra que a camadinha lá do intestino está no processo de recuperação. O trato gastrointestinal está em recuperação, que aí entra a glutamina, que nós vamos conversar. E aí, se você vai e manda um alimento ou uma bebida constantemente que agride essa barreira, mas é só uma cervejinha, é 1, 2 cervejinhas no final de semana. Além de ter ser um alimento que para a nutrição das células intestinais não favorece, que eu já falei aqui para vocês em relação aos alimentos, que alguns favorecem mais, outros menos, no caso de síndrome fúngica, e que acaba entrando no caso de disbiose também, porque é intestino. Então, você vai lá e manda o álcool, fica difícil. O intestino vai falar, olha, você não tá colaborando aí, eu tô tentando aqui construir um intestino, restaurar um intestino, e você tá mandando um álcool atrás de álcool. Então, tem que pensar bem o momento de tomar o vinho com crush, tomar a dose ali no momento especial, porque isso sim pode impactar e postergar o seu tratamento, tá? Quanto mais você consegue pontuar, colocar assim, esse momento realmente vale a pena. Não, esse momento eu quero beber porque esse momento é meu, eu quero, isso aqui é especial pra mim. Tudo bem, você escolheu isso e tudo bem. Não é pra ficar no dia seguinte com peso nas costas, eu fiz isso, não devia ter feito. Não, foi uma escolha. Foi uma escolha e tudo bem. Aí no próximo dia, continua. Porque não tem essa de recomeçar, é continuar. Você só continua o processo, tá? E aí a questão da glutamina. A glutamina, gente, vem para ajudar a nutrição das células do intestino. A gente produz glutamina, a gente tem a capacidade de produzir. Quando a gente come aminoácidos, quando a gente come vegetais, as proteínas animais, tem nos vegetais também. A gente tem a capacidade de fazer uma construção aí de 3 aminoácidos que formam aí a glutamina. Só que quando o corpo ele está adoecido, ele está ali num processo de tentativa de cura, de remissão, dependendo do caso, precisa que a gente facilite o processo. Então, pode entrar na maioria dos casos, dependendo com quem você vai acompanhar, quem é o profissional. Talvez o profissional que você acompanha, ele decida não entrar com suplemento. Mas é bem importante entrar com suplementos que favoreçam essa reconstrução, essa restauração intestinal. Quer dizer que vai usar o suplemento para sempre? Também não. Não há necessidade de um uso contínuo. A maioria dos suplementos alimentares, exceto algumas vitaminas, conforme o envelhecimento, assim, passou dos 30, tem alguns nutrientes que são importantes a gente ficar de olho, vitamina D, a B12, o ácido fólico, assim por diante. Mas suplementos do perfil, assim, de glutamina, o carvão ativado, que eu até tinha colocado como opção na live,
São coisas pontuais que você usa com um objetivo específico, para a terapia nutricional específica. Então, você não fica utilizando o tempo todo o uso contínuo. Vocês têm que tomar cuidado, às vezes, que vocês podem acompanhar pessoas fazendo shots, preparações, que não são profissionais da saúde, que acabam sendo blogueiros e estão fazendo propaganda de algum produto. E aí, essa pessoa, todos os dias, ela tem que postar esse produto. E aí você vê essa informação, você pode achar que tem que fazer o uso disso todos os dias e tudo mais. Então toma cuidado, tá? Principalmente gominhas para cabelo, né? Eu vejo que tem muita propaganda de gominhas para cabelo. Não vejo o menor sentido, mas tudo bem. Vamos lá. Falei das medicações, falei do suplemento. E outra coisa que é bem importante, tá? Eu tô vendo aqui as perguntas de vocês, eu já vou responder, tá? Eu vou voltar na da glutamina que eu não terminei não. Mas eu só tava vendo essa parte da desbiose, eu já tinha complementado, já tinha terminado. Uma coisa importante, só pra gente fechar a parte da desbiose, aí eu volto pra glutamina. Como eu tô faladeira hoje, eu não tô seguindo uma linha de raciocínio. Cirurgia plástica, cirurgia comum, toda cirurgia coloca o nosso corpo em risco. Então, se você decidir fazer uma cirurgia, saiba que isso pode ser um gatilho para desbiose, pode ser um gatilho para síndrome fúngica, tá? Isso pode. Ah, Sheila, eu quero muito fazer uma cirurgia plástica, só que você tem que lembrar que essa cirurgia plástica, não sou contra, tá? Eu só estou falando o risco. Essa cirurgia vai te levar a usar anti-inflamatório, vai te levar a usar antibiótico. Então, tem que colocar na balança tudo que a gente vai fazer na fase adulta, a gente tomou a decisão de aplicar, a gente tem que pensar que o nosso corpo ele está num processo de envelhecimento. Então, quanto mais eu consigo resguardar o meu corpo, melhor, tá? Quanto mais eu consigo resguardar, melhor. Eu lembrei de falar isso porque uma pessoa comentou que uma amiga dela tem psoríase, tá acima do peso e vai fazer uma cirurgia plástica. E aí eu comentei que era bem arriscado fazer essa cirurgia plástica pelo quadro autoimune, pela pessoa estar no sobrepeso, ali numa inflamação de baixo grau e com síndrome fúngica. Tem síndrome fúngica associado, quadro de desbiose associado por conta do estilo de vida. Então veja a cascata. E aí a pessoa vai se colocar ali numa situação de risco fazendo uma cirurgia plástica. Então tem que tomar muito cuidado. Sei que mexe com a autoestima, isso melhora muita coisa do aspecto visual, mas tem que ser uma decisão bem pensada mesmo, tá? Bom, tô vendo aqui vocês perguntando sobre a glutamina. A glutamina, tem várias formas de você tomar, tá? O mais comum, mais certo, é você tomar pela manhã. Pode ser tomada de manhã e à noite, em média de 5 a 10 gramas. Essa média é padrão, tá? A dosagem. Quem tem que tomar mais são pessoas com mais massa muscular e pessoas que acabam fazendo mais exercício físico. Então, uma pessoa que treina, por exemplo, mais de 2 horas e que tem mais massa muscular, essa pessoa tem que tomar mais glutamina. Mas pensando numa mulher, a dosagem não precisa ser alta para ter efeito, tá? Para ter essa parte de restauração e de recuperação intestinal. Já respondi aqui a parte do horário que vocês me perguntaram. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma outra pergunta. Então, é um suplemento que vale a pena. Mas o suplemento isolado, gente, ele não faz milagre. Assim como uma medicação isolada. Quem já fez tratamento aí com infecção de repetição sabe muito bem disso. Então, nada isolado traz resultado. Na nossa vida é um conjunto de coisas. Então, conjunto de escolhas. E a gente vai escolhendo aos poucos, a gente vai fazendo a virada de chave para algumas coisas primeiro, para outras a gente não dá tanta prioridade. Foi inclusive o que eu comentei em relação ao exercício físico para vocês dos stories. Que eu virei a chave, eu vou para academia desde os 16 anos. Vou para academia diferente de treinar, tá? São coisas bem diferentes. Então, eu ia para academia para fazer aulinhas de step, uma academia lá do meu bairro, que era uma academia bem simples, mas bem simples que eu digo assim. Tinha de tudo, tinha até aula de natação, aula de ginástica e tudo mais,
Mas eu não fazia um treino de musculação, porque treino, quando a gente usa a palavra treino, é quando você faz ali com um objetivo bem específico e fazendo as alterações de carga. É realmente para ter um resultado específico, tá? Isso é treino. O exercício é o movimento, então eu ia me movimentar, eu adorava me movimentar, eu sempre gostei, não gosto de ficar parada. E aí, tudo tem o seu tempo. Então, talvez você esteja super bem aí indo no pilar da alimentação, está aplicando ali o passo a passo, está dando tudo certo, mas a parte do exercício ainda está se ajustando. A parte da medicação, você teve que fazer uso de alguma medicação por algum motivo específico, mas você já tem um entendimento do cuidado que você tem que ter para usar ou não a medicação. A questão do sono. A questão da escolha do parceiro, da parceira, porque você já sabe, você já assistiu em outras lives minhas, que tem impacto na nossa microbiota. Então, os bichinhos que vivem dentro de nós têm impacto com aquilo que a gente convive. Então, se eu durmo ao lado de uma pessoa que não tem uma microbiota que favorece, isso vai impactar na minha saúde? Vai. Quer dizer que é a causadora do problema? Claro que não. Mas é importante que a família esteja em sintonia se o objetivo é ter um estilo de vida saudável. Claro, gente, a gente não tem capacidade de mudar o outro. Você não vai ter a capacidade de mudar uma pessoa aí do seu lado, caso essa pessoa não queira mudar. Mas é importante saber disso, até para que um momento que seja oportuno, você tenha essa conversa, como eu já disse aqui, que é importante viver num ambiente que favoreça o quadro, tá bem? Então, gente, sobre desbiose. A desbiose pode levar ao quadro de síndrome fúngica, tá? É o caminho. Então, essa desbiose, que é aquele conjuntinho de perguntas que são simples, que são básicas, inclusive, mas que com o passar da vida a gente não consegue olhar com carinho para todas elas, porque a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo e às vezes passa, a gente não percebe, não tem informação. Então, quanto mais a gente consegue controlar aquilo, que são as questões do estilo de vida, dos hábitos alimentares, das medicações, a questão aí também de cirurgias, eu consigo trabalhar melhor o controle da síndrome fúngica, tá? Então, é esse o objetivo de controlar a desbiose, porque eu consigo tratar a síndrome fúngica mais rápido, tá? Então, eu consigo equilibrar o meu corpo de uma maneira mais precisa, tá bem? A Fabíola tá perguntando, Dilmirena pode causar desbiose e a cesárea também? A questão do uso do antibiótico. O antibiótico, por repetição, quando a pessoa se expõe demais ao antibiótico, isso pode levar ao quadro de desbiose, assim como corticoide, laxante, anticoncepcional. As medicações que mexem no funcionamento que eu digo é o seguinte, as bactérias que vivem dentro de nós, a gente tem que fazer o máximo, aquilo que está ao nosso alcance para manter as boas bactérias. E quando a gente não se alimenta bem, então vamos supor, passou o dia de hoje, você não se alimentou bem e você ainda fez o uso do anticoncepcional, hormonal. Então você não está favorecendo as boas bactérias, está favorecendo as más bactérias. E tem que pensar isso dia após dia, um dia por vez. Então, pensando na sua vida, na sua linha do tempo, quantos dias você favoreceu as boas bactérias e quantos dias você favoreceu as más bactérias? Porque conforme as boas bactérias vão indo embora, o que acontece? Abre as portas para o crescimento dos fungos. Aí o fungo adora. Ele fala, não tem boa bactéria aqui, foi. Porque eles vivem ali em conjunto. Então, as mucosas do nosso corpo, que é onde os fungos eles se instalam, tá lá. Sempre vai ter cândida no nosso corpo, outros tipos de leveduras. Mas quando há falta das boas bactérias, é o momento oportuno para crescer fungo, tá? Então, quando há um crescimento de fungo na unha, é porque o problema de crescimento de fungo no intestino já tá há bastante tempo. Não é uma coisa que é um probleminha só na unha. Não, gente. É um problema que já tá lá há bastante tempo. E aí você olha o estilo de vida da pessoa, você entende o porquê. E a pessoa tem que se sentir mal por isso? Não. A pessoa tem que querer ter uma vida melhor e ter uma clareza
do propósito dela. Por que ela quer melhorar? Por que ela quer mudar? Porque se a pessoa não tem essa clareza, para ela não se importa em ter a micose na unha. Mas para isso, ela precisa saber a causa, saber quais foram os problemas, saber que o uso demais de medicação pode levar a esse quadro do anticoncepcional. Então lá, imagina, se há 10 anos, quando eu usei, eu não sabia disso, imagina as nossas mães, né? Ninguém sabia, né, gente? Era a época das pílulas aí, que eram pior das piores, né? Mas lógico, teve a liberdade da mulher, várias coisas, mas não deixa de ser uma medicação, tá bem? Deixa eu ver aqui, a Lauriane tá perguntando: a mistura da glutamina com a proteína vegana faz o mesmo efeito para reparação ou só fica na construção do músculo de estar junto com a proteína? Todo aminoácido, quando ele é consumido na proporção correta, ele vai ter a função da construção muscular. Porque na proporção correta? Porque o seu corpo ele sempre vai dar preferência a cuidar da sua imunidade, a cuidar do que é prioridade. Por exemplo, pele e cabelo não tá lá no principal ponto de ficar em perfeição, é a parte de dentro que o corpo quer controlar primeiro. Então, quando você consome os aminoácidos na proporção correta, sim, tem a capacidade de ter construção muscular também, além da restauração intestinal, tá? E a L-glutamina tem esse poder de restaurar. A glutamina aumenta o risco de câncer? Não, não aumenta. A questão é, um paciente que tem alguns tipos de câncer não devem fazer o uso da glutamina, porque a glutamina ajuda a alimentar as células do intestino. Então, como ela ajuda a restaurar mais rápido, ela está alimentando as células. E a pessoa que está em tratamento de câncer, o que ela está fazendo? Ela está matando as células. Então, ela está usando medicações, muitas medicações para matar. E matar tudo, por isso começa a cair cabelo, a pessoa não consegue comer, passa mal, enfim. Então, não faz sentido entrar com uma suplementação de glutamina. Aí a pessoa tem que fazer um tratamento com nutricionista da área de oncologia, tá? Aí é uma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Vocês estão falando bastante do DIU, né? Mulheres, a questão do DIU, a questão do anticoncepcional, da questão da disbiose, vocês têm que conversar com o parceiro de vocês, se vocês estão no quadro de síndrome fúngica, para ver o que é melhor para vocês dois, tá? Às vezes o DIU pode não ser o melhor para vocês dois nesse momento, no momento de recuperação, de restauração do corpo. É claro que não é simples ir lá e tirar um DIU, mas se você percebe que depois que você colocou o DIU, um exemplo, e é um DIU hormonal, isso desencadeou algum problema, está persistente o problema, talvez chegou a hora de você conversar com a tua médica, tá? O teu médico, para rever essa questão aí do DIU. E a responsabilidade da natalidade é do casal, tá? Então, a mulher fica com esse peso aí de ter que usar alguma coisa, o homem também pode usar, gente. E mulheres, é importante que vocês, até eu fui medir aqui minhas palavras. Eu sei que vocês têm confiança no marido de vocês, no relacionamento de vocês, o homem também, mas saibam que pode ser que o teu parceiro... Por que eu tô falando isso? Deixa eu melhorar aqui. Porque eu recebo algumas mensagens nas caixinhas falando que logo depois da relação, as pessoas têm incômodo, acontece algum gatilho para alguma coisa. Então, o que eu quero dizer é que você tem que ter realmente uma confiança na saúde do seu parceiro. O que ele fala e o que ele faz, você tem que ter certeza da lealdade. Parceiro ou parceira, tá? Isso serve para homem e para mulher. Porque se você está num quadro aí de disbiose, de supercrescimento fúngico, de síndrome fúngica e não melhora... mesmo você fazendo todo o processo passo a passo, outros pontos precisam ser revistos. Claro que não fica com esse peso aí nas costas se você não começou ainda o seu processo, não tá seguindo nada, tá só pegando aqui as informações iniciais. Só foi um comentário porque eu acabo recebendo essas mensagens na caixinha de perguntas, tá? Então, gente, tratamento de síndrome fúngica,
ele te leva à melhora do quadro de desbiose. Tem tratamento. É importante que você vire a chave, entenda que é um degrauzinho por degrauzinho, que cada vez que você recebe uma informação ali nova e você aplica essa informação, é uma vitória, é alcançar um próximo patamar, é sair da inércia, é sair do mais do mesmo, é sair da zona de conforto. Eu sei que a zona de conforto da alimentação, do exercício, ela te puxa, ela vai te puxar, mas por isso que você tem que estar firme ali no seu propósito. Então, em 2020, você tem que estar firme no seu propósito. Hoje, no mês de novembro, você tem que estar firme no seu propósito, sabendo que a vida não vai ser perfeita, não vai ter perfeição aí nesse passo a passo, mas tem que ter o entendimento, tem que saber continuar. Como eu disse, aquela questão da bebida, escolheu um alimento que não favorece, uma bebida que não favorece o processo, continua. Próximo dia continua, a próxima refeição continua, que vai dar certo. Você vai entrar em remissão. Você vai ficar com o corpo saudável, porque o corpo ele responde aquilo que você manda. Ele vai te trazer saúde. Ele vai te trazer vitalidade, ele vai te trazer libido. Mas você precisa mandar para ele o alimento certo, o combustível certo e não ficar aplicando várias coisas aí sem sentido, colocando vários protocolos ao mesmo tempo, tá? Tomem cuidado com essa mistura de passo a passo. Siga um passo a passo e vá até o fim nesse tratamento, tá bem? Eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui de vocês. Deixa eu ver se ficou alguma. A Nayara tá aqui. Acabei de chegar. O que indica para começar a tratar a candidíase? Nayara, tudo que eu falei aqui hoje, acho que você chegou agora na live, foi isso que você quis dizer, né? Acompanhe um pouquinho, se você quiser acompanhar o conteúdo, pode acompanhar no feed, nos stories, e o tratamento do passo a passo é um e-book que tem disponível aqui no link do perfil, e na próxima semana, fiquem de olho aí, abertas as inscrições para o método, que tem incluso consultoria comigo. Então, para quem quer um suporte, quem comprou o e-book, inclusive, pode entrar no método também. Se você quer ter o meu acompanhamento um pouco mais de perto, você pode entrar no método, tá? Então, na próxima semana, abre as inscrições do método que eu vou explicar em detalhes. Tem até um destaque com um resumo aqui no perfil, para quem tiver curiosidade e quiser já dar uma olhadinha. Que tem a parte dos módulos do tratamento e também, como eu disse, a consultoria, além da área de suporte que eu ofereço, tá bem? Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês as informações de hoje. A alimentação é a base, como a Camila colocou aqui. A alimentação é a base de tudo na nossa vida. Sem saúde, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não continua nada. E como eu comentei a história lá da criança, isso que vocês estão aprendendo aqui hoje, essa informação que eu passo, é uma troca que vocês conseguem aí transmitir para a família de vocês, para quem quiser receber, porque, como eu disse, a gente não consegue mudar o outro, a gente muda a gente, o outro pode se inspirar na gente, ou quando o outro quer saber, ele pergunta, e é assim que a gente pode ajudar. E a gente consegue transformar a vida da próxima geração também em adultos saudáveis. Então, a gente transforma a nossa vida e a da próxima geração também. E é assim que tem que ser. Então, se a gente tem um caminho melhor para seguir, para a gente ter, como eu disse, questão de disposição, de bem-estar, até mesmo de aprendizado. Porque a gente tem a capacidade de aprender mais se a gente come melhor. Se a gente recebe nutrientes melhores. A alimentação, ela vai dar toda essa base. Se a gente veio de um passado que não foi muito bom na alimentação, não quer dizer que isso tudo tá perdido, não. Eu sou a prova viva disso, tá? Quem é novo, nova por aqui, talvez nunca tenha escutado as minhas histórias, que eu era comedora de Cheetos, Ana Maria, bisnaguinha, pizza e assim por diante. Passado tem a história, não tenho traumas, tá ali, não tenho traumas também, não tenho
mágoas nenhuma dos profissionais que nunca tocaram no assunto da alimentação comigo quando eu era adolescente, que recebi um montão de antibióticos para a pele, que eu recebi um monte de medicações, de anti-inflamatórios, e que eu não sabia que se eu mudasse, se eu começasse ali já a minha transição alimentar, eu já poderia ter uma resposta significativa na minha pele. Porque a pele transmite aquilo que o intestino, que está acontecendo no intestino. A nossa imunidade está relacionada com o intestino. O que acontece do lado de fora é reflexo do lado de dentro, não tem jeito, tá? Então, se a chave virou para você, vamos, continua aí no seu processo, que a gente vai a cada dia evoluir um degrauzinho aí a mais, tá bem? Um grande beijo para vocês. Se eu não respondi a sua pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo aí aos poucos, tá? E eu vou deixar essa live salva também. Um grande beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.